Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é a professora Auri Mesquita do curso online de costura pet. Gente, olha que lindo que fica um vestidinho todo no tafetá, gente. Olha só, essa parte brilhosa é tule com glitter que eu quis forrar para dar um charme à nossa peça. Manguinha tulipa, olha a parte dos botões, gente, botões forrado com trespasse pregueadinhos. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar a primeira parte principal, né? E passar o ferro, porque eu tenho que saber a medida exata das pregas. Como as medidas exatas das pregas tem no modelagem, eu já pego aqui, olha, eu vou organizando e passando um ferro com vapor, tá? Para poder travar aqui, para facilitar na hora que eu for costurar. Aí, se você tem muita habilidade na costura, é só você seguir os pontinhos das preguinhas e costurar, sem problema algum. As pregas tem que ficar, essa parte aí pregueada, ela vai ter que ficar da medida exata do forro, certo? Por isso, eu gosto primeiro fazer as preguinhas, para depois conferir com o forro. Olha isso. Agora, eu vou vir aqui, olha, a parte da saia, eu cortei uma vez no tafetá e uma vez no forro. E vou forrar com tule com glitter. Olha só a parte principal, cortada uma vez, já com as preguinhas. E os botões forrados. Aqui essa florzinha, tá? Você pode fazer uma florzinha de cetim ou de tafetá para colocar ou fazer um laço. A parte do cos cortada uma vez e a parte do forro da parte principal uma vez também. Manguinha, gente, eu cortei 4 vezes e a parte da frente 2 vezes para cada lado. Uma vez para cada lado porque o meio está dobrado, certo? Lembrando, eu vou forrar com tule com glitter. Mas é só se você preferir forrar, tá? Isso aí é só pra dar um charme a mais na peça, porque eu forrei e ficou tão bonitinho, né? Então, vou vir aqui, olha, fazendo a costurinha reta na parte da manguinha, olha, pra poder forrar o tule, né? Colocar o tule por cima do tafetá. Gente, eu vou fazer só uma costurinha reta, rapidinho, e vou tirar todo esse excesso, olha. Tá vendo essa sobra? É só tirar essa sobrinha pra poder refilando sua peça, né? Pra gente poder costurar outra parte da manguinha, olha. Vou pegar aqui a minha manguinha, vou colocar por cima e vou costurar essa parte mais arredondada aqui, olha. Perceba, você vai costurar porque é a parte do punho, certo? Vou costurar aqui a parte do punho, costurinha reta. Pra depois a gente picotar, né? Porque, observa só, tem meia curvinha, né? Então, tudo que tiver curvinha, antes da gente desvirar, precisa fazer picote nela, tá? Os piques, olha isso. Por quê? Porque assim ela fica com um acabamento mais bonito, tá? Então, vou fazer pique, pronto. Vou abrir aqui, olha, e vou pespontar. Fazer um pesponto fininho. Essa parte lisa, né, do tafetá é a parte, vamos supor que seja a parte do forro de dentro, tá? Vamos supor o que é o forro de dentro, né? Vamos supor que seja o avesso, tá? Aí, você vai fazer o pesponto bem fininho, toda a parte. Depois disso, é só você virar aqui, olha, organizar e costurar essa curva. Costurar para poder firmar as duas bandinhas, tá? Olha só, organiza a costurinha e vem costurando com delicadeza. Organiza certinho e vai costurando toda a volta para poder ficar firme. Porque agora a gente vai fazer o que? O trespasse para poder franzir. Olha isso. Costurinha, ok, a manguinha, certo? Agora você vai ver onde está a marcação do pique para poder trespassar um por cima do outro e fazer a costurinha para firmar. Pra depois, sabe o que vai acontecer? Depois que você firmar, aí você vai fazer outra costurinha para poder puxar a linha e ela ficar franzida. Olha como que ficou, olha a parte de dentro, certo? Você vai fazer assim, 2 manguinhas, um com trespasso por cima e a outra com trespasso por baixo, certo? Pra ficar certinho. Então, vou vir aqui fazendo a costurinha para poder franzir, você já folga o seu ponto e puxa a linha que vem da parte da bobina, tá? Pra poder franzir a parte da manga. Franziu, olha só que coisa mais linda. Agora, você vai pegar aqui, olha, parte da saia. Vou forrar com glitter também, tá?
Modelagem, você pode cortar a mesma modelagem se você quiser colocar um tule com glitter. Se não, você pode colocar um organza. Se não, também, você pode deixar simples. Posso fazer um tricoline? Pode fazer um tricoline também. Olha, eu vou tirar toda essa sobra. Agora eu vou fazer o quê? Costurar a costurinha folgada para poder puxar a linha que vem da bobina para poder franzir a parte do cos. E venho aqui, olha, começando pela parte quase na barra, tá? Olha, lateralzinha, eu começo quase lá na barra, certo? Olha, parei no mesmo sentido, porque eu vou puxar a linha aqui da barra e vou puxar a linha que vem da cintura para poder a gente fazer aquela sainha embutida, certo? Olha só, essa parte do franzido, você vai puxar a linha e vai organizar certinho o franzido para poder costurar o forro. Ela tem que ficar com a medida do forro, certo? Bem organizadinho. Agora eu vou vir aqui, olha, costurando, volta já o ponto para o ponto normal, né, de costura. Eu costuro no ponto número 3 e sempre gosto de costurar com a agulha número 9, tá? Que é fininha. Aqui, ó. Vou costurar a parte da barra. Olha meu dedinho, veja isso. Estou com o dedinho segurando o forro, tá? E organizando com os outros dedinhos, organizando a parte do franzido para ficar bonitinho, certo? Olha isso. Organiza a pontinha. Vamos lá. Devagarinho, porque aqui é curva. Tem que bater certinho, gente. Vai organizando o franzido para poder bater. Olha, pronto. Bateu certinho, tirei a sobra de linha. Vou vir aqui, ó, fazer o pesponto. Pesponto pelo lado que não tem glitter. Pesponto finíssimo, tá? Então, vai devagarinho, pespontinho com delicadeza. Se você gostou do vídeo, deixe aí seu comentário, deixe seu like para ajudar na divulgação do canal, porque o YouTube só entende que você gosta se você deixar um joinha, tá? Então, se você deixar um joinha, ele vai te falar quando tem vídeo novo. Olha só, parte do cos, vou firmar a parte do cos, organizando a parte do franzido, distribuindo corretamente para não ficar mais franzido para um lado, menos franzido para o outro, tá? Eu gosto mais de deixar o franzido mais para o meio das costas, tá? Assim, na lateral, bem pouquíssimo. Olha isso, como que fica. Nossa sainha balonê, fica maravilhosa. Vou refilar aqui, tirar essa sobra. Olha a parte do forro, gente, tá? Perfeito. Então, vamos aqui, olha. A parte do principal, que é a parte do top, né? Com o franzido, com as pregas. Vamos costurar as preguinhas. O meio, tá vendo? Aí, depois, a preguinha mais fininha. Gente, na modelagem tem a grade de modelagem, tá? Em 7 tamanhos. Eu envio em arquivo, tá? Em arquivo PDF. Olha só. Tá a marcação exata das preguinhas. Vou fazer aqui a costura. Pronto. De um lado e vou fazer do outro também, olha. Puxa a parte do meio que é maior, mais larguinha, né? E as laterais é mais fininha. Tem marcação exatíssima para você costurar. O molde é em A4, tá? Você pode imprimir qualquer impressora que você tenha em casa. A gente envia ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. É só entrar em contato com a gente, tá bom? Olha só, costurei. Vou pegar a parte do cos. Organizar, firmar. E vou fazer aqui, olha, costurinha reta. Somente para firmar novamente a parte do cos com glitter, gente. Gente, esse glitter dá um charme na peça, sabe? Esse tule com glitter. Mas você pode colocar uma organza. A organza também, que ela tem um brilho especial. Então, fica bem bonita, tá? Olha isso, que lindo. Agora, eu vou dobrar, né? Ó, pelo lado avesso. E vou fazer a costurinha aqui, olha. No meio, sabe por quê? Porque eu tenho uma florzinha, tá? Então, vou colocar essa florzinha aqui, olha, onde eu vou fazer a costurinha. Mas se você não tem flor, você não precisa fazer essa costura, já faz o cós embutido, tá? Não precisa fazer essa costurinha aí pra virar, já deixa o cós normal. Olha só, essa daí é porque eu vou embutir a florzinha, certo? Tem a florzinha na modelagem? Não tem, porque eu não tô ensinando como fazer a florzinha, tá?
você pode comprar uma flor decorativa ou fazer um lacinho para poder costurar na sua peça. Olha, laço aqui, parte do cos, vou firmar, né, para poder costurar nele. Olha isso. Esse recorte que eu fiz, desenhei e ficou embutido, porque olha só, a florzinha vai encaixar ao meio. Vou colocar aqui, olha meu cos. Se não tivesse a florzinha, ele, ó, vou encaixar ela aqui ao meio, tá vendo? Encaixei a florzinha, vou costurar aqui, olha. Porque ela tem um passante para mim poder passar o cintinho, tá? O cos. Agora eu vou firmar a lateral e vou firmar a parte da cintura. Costurinha reta. Se você não tem florzinha, não tem lacinho para fazer, você pode deixar para colocar por último, tá? E eu vou fazer assim, já tá embutido, né? E vou costurar a parte do cos na cinturinha, olha só. Laço e cos junto. Aí você pode fazer um lacinho com o mesmo tecido, vai ficar um charme. Olha isso, pronto. Tirar a sobra, né? Porque eu gosto sempre, quando eu vou cortar, eu deixo um pouquinho maior. Olha a parte de dentro ou parte de fora. Vou firmar as preguinhas aqui da parte do pescoço com a costurinha reta. Pra firmar, né? Pra depois que a gente for embutir toda essa parte, ela não ficar sobrando, virando pras laterais, tá bom? Não fica torta. Olha que gracinha que fica. Agora eu vou pegar aqui, olha. Lateral, né? Ombro com ombro. Essa daí é a parte da frente, certo? Como eu cortei ela dobrada, ela fica assim, ó, inteira. Vou costurar ombro com costa. Aí eu pego a frente, vou costurar o quê? O outro parte do forro. Olha só, essa daí é a parte das costas, certo? Parte das costas, o forro, né? Vou costurar no ombro também. Agora eu vou pegar a outra parte, que é a outra lateral da frente. Costurar ombro, costurinha reta, tá? Não esqueça disso. Pronto. E agora, gente, vamos aqui, olha. Costurar ombro com ombro novamente. Organiza, costurei, pronto. Vamos lá. Organiza frente com frente, olha, trespasse dos botões, tá vendo? Coloca ombro com ombro novamente, agora ombro de frente com frente, né? Costa com costa. Parte principal com parte do forro, tá? Não esqueça disso. Aí você coloca a costura para bater certinho no ombro e vai virando, olha. Costurinha para trás. Ótimo. Costuramos o quê? A parte do pescoço. Agora é só fazer pique, tá? Em toda essa curva, gente, sempre tem que fazer pique. Essa parte que é mais travada, por quê? Porque tem as partes das preguinhas, por isso fica mais durinha para poder costurar. Agora eu vou abrir e vou fazer o quê? Um pesponto pela parte do forro. Essa aqui é a curva do pescoço, eu vou fazendo um pesponto fininho pela parte do forro. Pesponto até o final. Retrocesso e vou sair. Pronto, tem uma costurinha maravilhosa saindo aqui, olha. Parte do pescoço. Parte da barra, vou vir aqui fazer a costurinha reta. Se você deseja, pode colocar um elástico para cinturar mais, tá? Embutida aí dentro. Aqui, eu vou fazer novamente. Parte da cintura, retrocesso. Ok. Agora, só refilar as pontinhas, né? Onde vem os botões para poder virar. Vou virar aqui toda a minha peça. Prontinho. Virei minha peça, organizei. Olha que lindo que fica. Agora, pessoal, tem que passar o ferro para assentar a costura, tá? Depois que você passou o ferro, assentou a costura, você vem aqui firmar as laterais. Se você preferir, você pode embutir a lateral aí, ó, lateral da frente junto com a lateral das costas, tá? Como eu quis agilizar, eu fiz aqui primeiro as costurinhas para poder firmar os tecidos, para na hora de colocar a manguinha facilitar, tá bom? Vou costurando aqui a parte da cintura, com minha florzinha embutida aqui no cos, ela dá um trabalhinho, porque tem que ficar travando. Então, eu fico puxando para um lado e puxando para o outro. Gente, aí pela internet vocês encontram tutoriais de como fazer flores, tá? Se você desejar fazer florzinha. Então, vamos lá. Prontinho a parte de cima.
Vou fechar aqui a lateral, tá? Que eu não quis fazer embutida. Vou fechar de um lado e vou costurar do outro lado também a lateral, cava com cava. Perceba que a parte do cos fica maior, né? A parte do cos, a parte das costas, tá vendo? Por quê? Porque é onde vamos costurar a saia, ok? Mas primeiro, vamos costurar logo a manguinha, porque se você colocar a saia fica muito pesado, olha. Vou colocar aqui, olha, frente, o lado da frente da manguinha para frente, o lado das costas da manguinha para a costa. Tá a marcação exata na modelagem, frente e costa, certo? Então, não erre esse momento. Aí, eu vou marcar o meio, tá? Que é onde vem a cava, seria a costura da lateral, essa costura aí, tá vendo? Como eu fiz ela embutida, sem costura, a manguinha, né? Na lateral, ela fica assim, perfeitinha. Então, vou colocar o pique com a costura da lateral e vou vir aqui, olha, costurando essa parte da cava arredondada. Olha isso, costurando. Esse tamanho que eu estou fazendo é a numeração 2, tá? Que é a PP da nossa grade de modelagem, tá? Então, nossa grade de modelagem é 7 tamanhos de PDF, tá? É em 7 tamanhos. Então, é bem fácil. Cada modelagem tem as cores certinho, cada tamanho vai com as cores certinho para vocês identificar qual é o tamanho, tal, tudo certinho com a aula, com para que cachorro que serve, né? Qual é a medida, qual é a raça, as medidas, tudo certinho, tá bom? Então, se você desejar, é só chamar no WhatsApp que já está disponível essa modelagem. Olha que lindo. Perfeito, né? Só costurar em volta, olha. Trespasse certinho, você vai fazer isso do outro lado também, certo? Mas antes, vamos costurar a saia, tá? Porque depois eu vou costurar a parte da manguinha, mas aí eu já te ensinei a costurar a primeira, né? Olha só, vamos costurar a parte do cos. É só organizar e costurar, porque a parte dessa sainha do forro, né? Ela bate certinho com a medida da lateral das costas, tá? Então, eu só tô organizando cada flor e vou costurar até o outro lado, olha. Que foi a sobra que tivemos, né? De 1 centímetro mais ou menos para costurar o cos. Olha isso. Agora é só overlocar, gente. Olha que gracinha que fica. Maravilhoso, né? Overlocamos, tá vendo? Olha a costura de dentro. Que perfeito. Agora, você vai vir aqui, olha. Para pré-pontar a parte overlocada, você vai abrir a parte do cos e vai pespontar, olha. Abriu e pesponta um pesponto largo, para poder travar a parte do cos da saia, tá? Junto com o cos do top. Não vou costurar por cima, porque eu quero um vestido, é um vestido de festa, né? Fica muito chique, assim, sem costurar por cima, pra não ficar aparecendo costura. Olha que lindo. Agora, eu vou costurar aqui abaixo da florzinha, vou fazer uma costura e um retrocesso pequenininho, pra travar, porque minha florzinha fica pesando e ela fica caindo. Então, feito isso, prontinho, travei. Olha isso, que legal que fica. Agora, você vai jogar a costura da lateral para dentro, olha, e costurar pela parte da frente. Fazendo um retrocesso, só para travar a lateral. Faça isso de um lado e faça isso do outro lado também. Tira a linha, tá vendo? É o negócio que eu não puxei a linha da bobina, ela travou aí. Vou jogar para dentro, olha isso, e vou costurar. Olha, joguei para dentro e venho aqui, ó, levanta o pezinho, organiza e costure. Pronto, retrocesso, vou tirar a linha, sobra, prontíssimo. Nossa peça está quase pronta, mas você já deixou seu joinha, né? Olha só, vou colocar botões forrados. Você pode colocar qualquer tipo de botão, mas eu vou colocar botão forrado. Gente, olha essa peça que maravilhosa. Eu espero muito que você tenha gostado. E se quiser essa modelagem, a grade completa, é só me chamar no WhatsApp, tá? Tá com um precinho camarada. Então, me chame no WhatsApp para adquirir a sua grade de PDF. Olha que lindo, gente. Espero que gostem. Super beijos. E até a próxima vez, pessoal.